como falar os diferentes níveis de inglês e o que a gente consegue conquistar com cada um deles. Então, Mari, se você quiser pedir para participar aqui. Hello, Hi Fabi. there, how are you? I'm very fine, and you? Very good. It's great to be talking to you. It's I'm great. very happy. I'm very happy to stay here with you. Very good. I'm glad to have you here. I'm glad. Eu tava falando hoje sobre isso, o quanto você não precisa ser nativo para você se beneficiar do inglês. Exato. Eu acho que assim, você compartilhar a sua experiência vai ser muito bom. Porque tem muita gente que eu vejo que se trava de falar inglês, Isso. até de começar achando que é um caminho tão longo que só lá na frente. Eu sempre falo, né? O inglês não é o nível 0 e o nível fluente. Né? Às vezes ele acha que ele vai ter que dar um salto daqui, ele tá na parte de baixo, tem uma montanha aqui, ele vai ter que dar um salto ali. Não, gente, é uma escalada ali, é uma subida, né? Isso mesmo. E em cada nível a gente consegue conquistar muitas coisas. Isso mesmo. Tô aqui buscando até para elevar meu nível. E você consegue. Próximo... Exato, exato. E eu sei que você não foi para ele. Eu vou falar para você contar pra gente um pouco, mas eu sei que você não foi para isso só por causa do inglês. São outras oportunidades profissionais que você teve. Isso. Mas me conta um pouquinho aí, eu sei que você está aí no Canadá. Olha, até aqui que tá comentando aqui na live o Gabriel, é um amigo meu do Brasil também, que já tá aqui há 7 anos. Ele foi um grande incentivador também. É ele mesmo? Também não falava tão bem, hoje fala igual o nativo já. Que já bom. É nativo, porque 7 anos aqui. E aí eu vi o quanto é possível. Mas, sim, olha, a minha relação com o inglês é desde pequena. Minha mãe dava aula particular de inglês, então ela sempre falou que eu tinha que... o inglês ia me ajudar em vários momentos. Então o inglês sempre esteve presente. Fiz 7 anos de inglês no IBEL? Fiz 7 anos. Mas não sou fluente, né? Mas eu sempre entendi as pessoas. Eu entendo. E eu tenho uma coisa que eu sou cara de pau, né, Fabi? Isso ajuda bastante. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, né? Então, e eu sempre pedi ajuda das pessoas. Tá. E quando eu vim trabalhar no marketing digital, eu vi que eu tinha muita oportunidade de trabalho em sites que eram em inglês. Uhum. Aí eu falei, opa, agora o inglês vai me ajudar. E uma coisa que eu sou melhor no inglês é escrevendo do que falando. Legal. Não sei se é porque eu posso corrigir, né, e tudo isso. Eu não tô ali, mas eu disse não. Então eu fui treinando muito a escrita, muito trabalhando isso. E outra coisa que me ajudou é que eu gosto de receber... a gente recebe hóspede, antes da pandemia, né? Pelo Couchsurfing e Airbnb. E a gente recebeu mais de 120 pessoas. E qual era a língua mãe? Inglês. Aqui no Brasil, você é da onde? Da China, do Japão, do Canadá. E aí eu falei, cara, é aí que eu vou destravar o meu inglês do IBEU. Porque eu sabia o inglês ali by the book. Sim, sabe? Sim. Mas eu não sabia. E aí eu ouvi uma coisa uma vez, uma americana, que ela falou, que eu sempre perguntava, e eu pedi, olha, você pode me corrigir, não fica com vergonha não, é isso que eu quero, né? Sim. E eu vou falando, sabe quando você vai falando igual o índio? Era assim que eu ia falando, sabe? Que o pessoal fala. Eu falava, gente. E aí ela falou alguma coisa, e aí ela falou assim pra mim, olha, Meire, fica tranquila porque você tá se comunicando. Isso é super importante. Sim. Aí eu perdi a vergonha de vez. Perfeito, Mari. Perfeito, perfeito. Você é de Manaus? Sou de Manaus. Eu tava tentando reconhecer o sotaque, né? Falei, aqui do Brasil, de onde que ela é? De onde que é esse sotaque? Não é Rio, não é bem Rio. Não, eu cresci no Rio, mas eu sou de Manaus. E aí junta Manaus e Rio, é o mesmo sotaque, aí fica bem puxado. Então, não, mas eu pegando o S ali, eu falei, de onde que é? Tipo, isso é carioca, mas não é. Tem coisas que ela fala ali que não é como carioca. Muito bom. E o inglês ajuda muito, muito, né? Então, em várias situações, eu vi que foram decisivas. Por exemplo, eu lembro que quando teve a Copa no Brasil, então eu tive várias situações de trabalho mesmo que quem falava inglês conseguia. Exato, né? exato. E eu não falo igual nativo, gente. Estou aqui agora para focar nisso. Mas você falou uma coisa muito boa. Você entendeu o inglês como uma língua de comunicação. E é o que eu sempre falo para os alunos. Isso. Você não precisa ser perfeito. Você vai conseguir se comunicar antes de ter... Se você quiser chegar à perfeição,
é óbvio que a gente tem que buscar isso daí. É óbvio que a gente tem que buscar melhorar. O que você pode fazer hoje para você melhorar um pouquinho? Mas a gente não vai chegar à perfeição da noite para o dia. E eu vejo, atendendo, eu já dou aula há 25 anos, eu vejo que alunos, às vezes, que perderam chances profissionais, e mesmo de viagem, de trabalho, pelo medo de não conseguir se comunicar. E aí acabou se barrando por conta disso. E é isso justamente que tem que fazer. É entender isso como uma comunicação, uma ferramenta que você vai errar antes de vir o acerto. E aí outra coisa que você colocou aí agora, você falou assim, para escrever para mim é muito mais fácil. Eu falo sobre isso. Inclusive, eu me aprofundo nesse sentido na primeira aula do nosso desafio, que vai ser dia 31 de janeiro. Que legal. Né? Eu falo justamente sobre essa questão. Porque a gente tem que entender as habilidades passivas e as habilidades ativas. E como a gente vai desenvolver isso daí, respeitando o tempo. Mas as habilidades passivas, o ler é uma habilidade passiva. Você sabe por quê? Porque alguém escreveu alguma coisa e você está lendo. Então, exige um domínio diferente de quando você precisa falar. Porque o falar é ativo, vai sair de você para fora. E o ler vem do mundo para você. Então, alguém já te entregou, são processos diferentes ali dentro que acontecem. Mas como que a gente, até do nosso método, eu falo muito disso, a gente tem que entender como equilibrar todos esses pilares para você se tornar fluente. Antes de você se tornar fluente, você vai falar com segurança. Isso mesmo. Então, esse é o primeiro caminho. É você falar com segurança. Sabendo que você vai conseguir entender. Sem ter vergonha, né? Exato. Sem ter vergonha. E lembra assim, sabe? Uma pessoa também uma vez me falou assim, Mary, quando chega um estrangeiro, que tá, né? Uma pessoa, vamos supor, dos Estados Unidos, vai no Brasil falando português, também não fala, erra, fala um monte de coisa errado, não acerta o português. Ele falou, é a mesma coisa. E olha, eu vou falar, toda vez que eu tento falar, todo mundo, e nunca ninguém me repreendeu. Nunca falou, você tá falando errado. Não, pelo contrário, eles ficam super felizes de te ver. As pessoas percebem que você tá se esforçando. E olha, já foi em ambiente descontraído, recebendo pessoas, e de trabalho também. Sim, né? sim. Mas eu busco também muitas ferramentas. Né? Por exemplo, o teu desafio de 120 dias, estou adorando. Porque tu estás dando dicas assim que, nossa, por exemplo, chicken e kitchen. Nossa, toda hora eu troco. Toda hora, em vez de eu estar na cozinha, eu tô na galinha. Em vez de eu ver a galinha, tô na cozinha. E aí você tá dando dicas que são isso, assim, que quando você chega aqui na realidade... E outra coisa, born e born, de nascer e de queimar. Toda hora eu queimo meu filho e vejo ele nascer. E as dicas que você tá dando nesses 120 dias são exatamente isso. É top. É uma coisa que a pessoa fala assim, teacher, I have to do an English curse. E aí eu falo, gente, curse não, pelo amor de curse. Tipo, no sentido de maldição. English curse. Eu falei, English course. Você vai pro English course, não pro English curse. E olha, esse teu 120 dias é exatamente isso. De vez em quando eu tô na galinha, eu não tô na cozinha. Então são pequenas coisas que não são pequenas. Que às vezes eu queimo meu filho e vejo ele nascer. Outro dia eu tava contando do nascimento, ele falou, mas seu filho se queimou no nascimento. Opa, não! Ele nasceu mesmo. Então, essas coisas que a gente tem que ficar atenta e pegar várias dicas dessa, né? Que são super preciosas mesmo. Sim, sim. Isso daí facilita muito, né? E você foi aí para fazer um college, né? Isso. Como que foi esse eu vim processo? estudar marketing aqui. Conta um pouquinho. Então, no processo, aí eu tive que ficar... eu tive a meta de tirar a nota em todas as áreas. E aí eu tive que... Esse negócio de, eu escrevo bem, mas eu não falo bem. Aí eu tive que fazer a prova. Sim. Em período de pandemia, eu fiz a prova do Duolingo, tá. né? Que também está aceitando tipo o IELTS. Uhum. Só que tem entrevista, você fala, você grava vídeo, então você tem que ouvir, então você tem que estar completa, né? Sim. Aí o negócio balançou. Aí eu falei, opa, não vai ter simpatia aí, né? Não vai ter alguém falando, me entendendo. Então eu fui atrás de todos. Uma coisa que quando eu comecei o processo de vir para cá, parei de ouvir tudo em português. Netflix é em inglês, com legenda em inglês, YouTube, legenda em inglês. Eu botei tudo.
né? Tudo que eu posso, eu ouço e leio em inglês. Comprei o quê? Os livros que eu já tinha lido, que eu gosto, eu comprei em inglês para ler. Então, por exemplo, eu já sabia os livros, então eu comprei em inglês. Legal. Então, aí eu tive que desenvolver. Usei muito Duolingo, muito. Aqui a gente usa muito Duolingo. A gente faz 15 dias por dia. Mas significa o quê? Todo dia eu tô botando meu cérebro em inglês ali, pensando em inglês. Exato. Né? É a rotina, né? Então, isso. Então, e outra coisa que eu fiz, que aí eu aproveitei que o meu filho também tava, né? Também ele ia vir, e aí ele meio cru. Eu botei em todas, eu imprimi várias coisas. Então, por exemplo, isso aqui é a porta, eu escrevi como era a porta. Espelho, como é espelho. As comidas. Então, a gente foi trocando para tentar deixar do dia a dia e o cérebro pensar um pouco em inglês, né? Porque eu tinha que tirar aquela nota e tinha a média, né, para todos. Então, eu tinha que falar bem, eu tinha que ouvir bem, entender bem, ler e escrever, né? Exato. Então, não era... A simpatia não ia dar certo aí. Não. É diferente, né? Assim, a gente fala isso, a gente aqui na Countdown, a gente é um centro aplicador de exames internacionais, a gente prepara os alunos também para esses cursos. Mas é de fato isso, quando você vai viver em outro país, ou vai fazer uma aplicação para uma faculdade, ou para o emprego, você precisa ter todas as habilidades ali, né? Então, com base nisso, a gente desenvolveu o nosso método justamente para ajudar o aluno a entender. Eu tento, quando o aluno chega até nós, por exemplo, assim, teacher, eu quero só aula de conversação. Eu falo, se é um aluno assim, já mais do avançado, a conversação para uma manutenção, para forçar ali o pensamento é ótimo. Mas um aluno iniciante ter aula só de conversação não faz sentido, porque ele precisa desenvolver todos os pilares ali para conseguir sustentar uma fluência que vai vir depois. É isso mesmo. Né? Da mesma maneira que a gente... Uma coisa que aconteceu comigo, eu consumia só conteúdo de receita. Menina, eu sei todos os temperos, todas as comidas em inglês. E aí, quando eu escolhi o college e na minha área de marketing, eu vi que eu não sabia vender o meu negócio em inglês. Porque aí era uma... Aí eu falei, meu Deus do céu, só sabia falar de marketing em português. E aí eu passei 2021 inteiro devorando conteúdo de marketing em inglês. Tá. E assim, eu tive que gastar milhares de reais negativo na Amazon, tem livro de graça em inglês, de tudo que é assunto. Então, eu vou lá e baixo por 0,000 reais. E aí eu leio ali no celular. Ótimo. Então tem vários recursos. Tem pessoas como você ensinando aqui online. Então, não tem. Olha, não tem desculpa. Mas você mencionando tudo isso... faz qualquer coisa. Exato. Você falou... E todo esse seu exemplo de como preparar seu filho para ir com você. Ele tem quantos anos, seu filho? 11. 11 anos. 11 anos. Assim... Você está mostrando que existe, é um caminho possível, que é viável, mas que não é da noite para o dia, não é uma pílula mágica. Não, né? Não é. Assim, então, às vezes, eu falo assim, sempre ponderem muitas... Hoje eu falo, com a internet, a gente não tem desculpa para não aprender alguma coisa que a gente queira. Isso mesmo. A gente tem acesso a todo tipo de informação. Todo conteúdo de qualquer coisa que você queira aprender, né? Até se eu quiser aprender a pregar um botão numa camisa, é algo que eu tenho dificuldade, vai ter algum tutorial na internet falando como pregar direito um botão na camisa. Então a gente não tem desculpa para não saber, só se eu não quiser. Mas eu falo, muitas vezes, dependendo da complexidade, você ter um apoio, né, de alguém que mostre qual que é o próximo passo. Porque aí você já foi pegando um pouco do que você já tinha e foi aprimorando isso daí, né? Mas exigiu de você uma dedicação e um comprometimento. Começou com o seu comprometimento. Isso. E para a prova, eu comprei um curso online. Eu comprei um curso preparatório para essa prova. Legal, existe. Então eu fui atrás, porque eu disse, olha, o jeito que eu estou lidando aqui esses anos todos tá confortável. Mas me tiraram da zona de conforto. Sim. Então, eu falei, ok, é isso que eu quero. Então, o que eu preciso? Para eu chegar mais rápido onde eu quero, eu precisava de um método. Sim. Né? E olha, Fabi, antes de eu procurar ajuda, né, profissional, eu fiz a prova, teste, né? Eu fiz um teste até para ver como funcionava online, porque todas as provas da minha vida tinham sido presenciais, né? A nota foi lá embaixo, deu um desespero. Aí eu fui atrás de um professor sim. De um curso para o teste, e aí fiquei fazendo 5 meses. Tá. Ali tudo que ele mandava eu fazia.
Tudo que ele mandava fazia aula de 1 hora, fazia tudo que ele mandava fazia. Passei de primeira. Mas assim, exigiu um comprometimento seu. Mas tudo começou? E o método e comprometimento, né? Eu fui lá, vi que ele aplicava para esse jeito, né? Fui lá, vi os alunos falando, eu falei, se tem um método, se tem um aluno que deu sucesso, agora eu só tenho que dar a minha parte. Ir lá, ver o método e fazer o que a pessoa está falando do método. Exato. Né? Porque não adianta ele dar o método e falar, não é bem assim. É o que a gente fala para os alunos, né? Você tem que fazer a sua parte. Não adianta você se matricular na academia mais top, com os aparelhos mais top, e você não vai chegar no resultado do corpo que você quer, porque você se matriculou na academia. A mesma coisa que eu, tipo, eu te dou todas as ferramentas que você precisa. Eu te ajudo a entender onde você está, onde você quer chegar, e te mostro esse caminho. Mas também, se você não fizer, não dá para você ir lá fazer a prova por eles, né? Deixa até que queria, né? Mas isso aí, você tocou em outro ponto que também é muito pertinente, muito relevante, é com relação a isso. Assim, eu sempre, quando a gente recebe um aluno novo, na entrevista inicial, por que você está querendo fazer inglês? Quando eu ouço a resposta, porque meu chefe está me cobrando, eu já sei que eu vou ter problema. Porque o chefe não é ele. E ele ainda não viu a necessidade, ele não vê, por mais que a gente fale que isso é importante, por mais que talvez ele saiba conscientemente, um adulto que me procura para falar inglês, por mais que ele saiba que ele precisa, que é importante falar inglês, se ele ainda está trazendo para mim, porque meu chefe quer que eu fale inglês, eu falei, uma vez eu falei isso para um aluno, sabe quando você vai aprender inglês? Quando você quiser. É isso porque mesmo. por enquanto você está fazendo, você está pagando o curso porque seu chefe quer que você faça. E aí você não vê... Eu, por exemplo, fiz 7 anos de BEU, né? Tudo bem que foi na adolescência também. Mas era porque a minha mãe me botava lá. Hoje eu sou super grata, porque eu entendo melhor o inglês, tudo isso, tem toda essa base. Mas eu já era para estar mais fluente, né? E tudo. Mas não. E quando eu decidi, quando foi determinante na minha vida, eu fui lá e peguei o método, segui e pronto. Tive resultado. Tudo começa aí, você ter um objetivo, a clareza desse objetivo, porque a clareza desse objetivo é porque você vai ter uma transformação, qualquer que seja seu objetivo. Isso. E aí, com isso daí, você consegue ir avançando e entender onde você está, quais são os próximos passos. Porque eu falo, a internet tem todas as informações possíveis, mas qual é a informação que você precisa para o próximo passo? Não para tudo, porque eu, quando vou preparar uma aula para um aluno avançado, ele tem umas necessidades diferentes de um aluno básico. E ele vai ter outro tipo de interação. Mas eu preciso entender, o aluno básico, querer se comparar com um aluno avançado, ele se frustra. Um aluno que é auditivo, querer se comparar com um visual, ele se frustra. Ou um visual querer se comparar com um auditivo. Mas, Títia, como é que eu vou saber se eu sou visual ou auditivo? Eu falei disso nessa semana na live. Em uma das lives que a gente fez. Estou fazendo todos os dias, a semana que vem também todos os dias. O esquenta para o desafio. Mas o aluno ele precisa entender onde ele está. E aí entra o nosso método, que eu vou te dar o próximo passo. Por quê? Te poupa tempo e te poupa energia. De ter que ficar buscando tudo em volta. O que eu preciso saber agora? Entende? Então, isso é muito importante para o aluno querer caminhar mais rápido. E chegar logo no objetivo. Eu sempre falo assim, olha, eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Ótimo. Não tenho vergonha de pedir ajuda, gente. Porque se a gente soubesse tudo, que graça teria. E sempre tem alguém que sabe aquilo, que tem alguém para ajudar a gente, né? Exatamente. Então, por exemplo, foi isso. Quando eu tive que tomar essa decisão e que ficou sobre mim essa responsabilidade, eu falei, vai ter um professor que vai me ensinar. E ele vai ter um método. Né? Tem um aluno que deu certo. Se um aluno deu certo, eu só tenho que fazer a minha parte, que é seguir o método. Isso. E é simples, porque acontece. Olha, já aconteceu comigo em diversas áreas. E dá uma paz no coração. Exato. Porque quando tem alguém guiando a gente, eu não tenho que pensar no próximo passo, porque essa pessoa já passou por isso por várias, ou com ela, ou com várias outras pessoas, então ela vai me dar o próximo passo. Já tira uma preocupação da cabeça. Exatamente. Eu falo, gente, que coisa melhor do que isso? Você gasta energia porque você precisa, que é aprender, né? E confiar, obviamente. E aqui dentro do nosso método, eu falo uma questão muito... Às vezes o aluno pergunta, mas teacher, como saber que eu sou básico, avançado ou intermediário? Uma coisa que é muito importante para todo mundo que está vendo a gente aqui é entender que
inglês, por exemplo, as pessoas às vezes precisam de uma referência, como a gente vem da escola, então tem que primeiro ano do fundamental, segundo ano do fundamental, quinto ano do fundamental, ensino médio, tudo. A escola regular, ela é regulada pelo MEC, né? Então existe um órgão regulamentador. Para cursos de idiomas, não existe. Curso de idioma é um curso livre, né? Sim. Por ser um curso livre, qualquer pessoa pode desenvolver algum método. Mas como conseguir diferenciar isso, né? Como diferenciar uma pessoa que fala inglês de uma pessoa que consegue ensinar inglês, né? De uma maneira didática e eficiente. E eu falo, né, isso para os alunos. Eu já dou aula há 25 anos, só de countdown eu tenho há 15, já estou há 15 anos. Nossa, Fabi! E agora que estou vindo aqui para o mundo online, mas já trabalhei muito, né, fora, no offline. Já transformou muitas vidas. Aliás, já porque muita eu gente conheci a nos Mari sonhos. aprendendo aqui agora a trabalhar no mundo online, né? Porque eu não sabia trabalhar, né? Foi aí que a gente se encontrou. Por conta disso, por eu aprender. Por eu precisar aprender. E isso, eu vou falar, eu como aprendiz disso, eu tenho que confiar também no método. Para eu entender, para me poupar energia. Do que realmente eu preciso fazer agora. Eu sei que tem muita coisa que eu preciso aprender. Que eu não sou fluente em marketing digital ainda. A Mari sabe muito mais do que eu. Mas é verdade. Mas eu preciso só confiar no método e dar o próximo passo. Quando eu falo isso para o aluno, também só confio em dar o próximo passo. Né? Só confio em dar o próximo passo. Mas falando assim, dos níveis, eu adoto no nosso método um padrão internacional. Justamente porque a gente sabe que vai ajudar os alunos a irem para uma universidade no exterior, de repente um emprego numa multinacional. As maiores multinacionais, elas usam testes internacionais para nivelar o inglês. E eu vim dessa experiência. Eu tive uma experiência por muitos anos trabalhando no mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, numa multinacional, numa montadora. Então, é tudo em inglês. A sede é em Detroit, pertinho aí do Canadá. Nunca fui até a sede. Tenho vontade de conhecer. É um lugar que eu não conheço ainda. Só que aí, para mostrar para o aluno que dentro desse padrão internacional, a gente tem 6 grandes níveis. Só que você não precisa estar no último nível para você conquistar as coisas. Para você conquistar uma faculdade no exterior, por exemplo, um nível do intermediário para cima é suficiente. Né? Então a gente tem os 6 grandes níveis definidos pelo British Council, tá? Não sou eu, Fabi, que estou falando quais são os níveis. É um padrão internacional adotado pelas maiores universidades do mundo, as maiores empresas, para entender que quando eu falo que um aluno ele é A1, eu sei quais são as competências que ele tem com relação ao uso da língua. Quando um aluno é A2, eu também sei quais são. B1, B2, C1, C2. O que muitas vezes acontece, que fica de alerta aqui para todo mundo, é com relação a ter estudado em algum método, e aí o aluno coloca, ou no currículo, você pega muitas vezes assim, nível avançado. E aí o aluno, ele fala assim, avançado para leitura e intermediário para fala. Quando a gente vai avaliar, eu entendo por que é isso. E é aquilo que a gente falou no começo. A leitura, ela te dá um tempo de reação maior do que a fala. Então a leitura, por mais que de repente você não entenda tudo, você vai ter um tempo para você conseguir reagir àquilo, buscar informação, né? Isso. Quando você está falando, você não tem esse tempo. O seu tempo de reação é muito menor. Então, por isso que às vezes o aluno ele se sente inseguro na fala. Mas é porque quando a gente vai olhar, eu falo, se a gente for pegar esse mapa de níveis e colocar numa parede, considerar que isso é uma parede de tijolos, quando essa parede de tijolos subiu muito rápido, ficou faltando tijolo ali no meio, pela pressa, ou por não ter percebido, você vai olhar lá no final, a parede, de repente, ela foi erguida mais rápido. Só que aquele buraco, você concorda comigo que se eu for colocar um tijolo ali naquela parede que já está erguida, vai dar muito mais trabalho e vai ficar sempre um remendo? Vai. É isso mesmo. Até você alisar aquela parede, provavelmente nunca vai ficar perfeita. E aí... Isso que você falou de pensar e tudo. Fabi, eu sou outra pessoa falando inglês. Nossa, eu falo devagar. Não, eu pareço uma pessoa super zen, assim, sabe? E outro dia me ligaram e eu tava aqui, o pessoal falando inglês, conversando. E aí eu penso, falo. E que você falou que a gente tem que parar, pensar, falar. E aí eu falei em português. Aí eles falaram, nossa, você fala muito rápido em português. Eu falei, gente, eu sou outra pessoa. Eu falei, olha, eu sou outra pessoa em português. Uma informação pertinente. Uma vez eu vi um estudo, eu vi assim, de curiosidade numa revista, falou que as pessoas
quando fala um outro idioma, assume outra personalidade. Eu falei, nossa, gente. Mas, não, olha, o meu esposo, ele fala 4 línguas. Tá. Cada língua não é uma personalidade, mas é um jeito diferente. Espanhol é outra pessoa, né? E você estava falando isso dos níveis, eu vim com visto de estudante e de trabalho, mas eu posso trabalhar poucas horas. E ele veio com visto de trabalho. E ele teve que fazer já o IELTS, né? E aí ele teve que pegar esse A, B e C para poder aplicar para as vagas aqui. Então, dele já é diferente o teste que ele teve que fazer. Sim. E justamente isso, eles querem saber esse universal. Uhum. Não é, o que fulano. Então, é por isso que é muito importante seguir quem está seguindo o universal. Porque na hora que chega... aqui a IELTS nos Estados Unidos é o TOEFL, né? Uhum. É a mesma coisa. Sim, sim. Então, é isso que vai ser importante. Alguém que está te ensinando o que o mundo está falando, o que o mundo vai te cobrar, porque na hora que você precisar... Então, por exemplo, ele já veio do Brasil com a IELTS e aí ele já pode aplicar para vagas que eles pedem. Porque, você é do Brasil, tudo bem, você tem o visto, mas como é que tá o teu inglês? E só aceitam se for o mundial. Eu não sei nem como é que tu estavas falando. Esse que é o geral, padrão, né? de acordo com o IELTS, padrão, ele segue o padrão isso. internacional, ele segue essa Isso. nomenclatura Então, isso internacional. É muito importante, gente. Pra gente é diferente, por exemplo. Vai, eu que olho por dentro, quando o aluno fala assim, eu tenho inglês o reading avançado e speaking intermediário. Eu já sei por quê. Porque justamente essa parede ela foi levantada rapidinho em algumas coisas e faltando. Né? O aluno não entende, mas quando né, a equipe vai avaliar um aluno, a gente consegue entender por que ele tem isso daí e por que da insegurança dele falar que ele tem um speaking mais avançado. Mas quando o aluno vem, de repente, ele fala que ele tem um nível B1, aí eu já sei exatamente o que esperar. E eu também, eu fui estudante aqui no Brasil, depois eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra. Quando eu cheguei na Inglaterra, todos os alunos no primeiro dia de aula, curso de férias, de verão. Aí, quando os alunos chegam no primeiro dia de aula, a gente tem que fazer uma prova baseada no quadro comum europeu, que é esse padrão. E aí fui nivelada. Aí fui nivelada para C1, que era um avançado. Falei, então tá vendo? Tá certinho. Tava certinho. E aí quando a gente pega. Quando vou selecionar professor, se o professor fala que ele tem um nível B1, que é um nível intermediário, eu sei que tipo de grupo que ele vai conseguir dar aula. Eu sei que ele fala bem, mas de repente, obviamente, ele não vai pegar um aluno de B2. Mas ele vai ser muito bom, esse professor e professora, para dar a aula para criança. Às vezes a gente faz isso daí. Ele tem uma competência muito boa, mas talvez falte vocabulário. A partir do nível B1, já está faltando. O aluno ele não vai aprender muita coisa nova. A parte tá incorporada. Travou? Mari, peraí. A minha internet aqui ela oscila um pouco. Agora eu voltei para o 4G. Mas quando girando, voltou. Quando o aluno ele é um nível B1, ele já dominou as estruturas, já incorporou isso. Agora ele precisa fazer o polimento, né? E aí ele vai ampliando o vocabulário. Falei um pouco disso ontem sobre o processo de aprendizagem, quando a gente começa com criança, mas isso se aplica para adultos também. É revisar e ampliar o conteúdo de uma maneira estruturada para fazer ele avançar. Então também ele fica girando ali na rotatória da estrada e não sai dali, né? Não pega nenhuma saída. Tem que ir subindo, né? Tem que ir subindo de nível, dificuldade. Eu falo, tem que sair da zona de conforto. Eu falo assim, que quando eu faço alguma atividade, respondi tudo muito fácil, eu falei, aí eu já tenho que sair dessa zona de conforto, aí eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que dar uma pesquisada, né? Porque eu disse, poxa, não é possível que, né, eu vou conseguir ler o texto inteiro e não ter uma dúvida. Ou eu não ligo atenção. Porque tá com nível baixo, né? Assim, aí não tá te ajudando muita coisa. Então a gente tem que. Olha, e ele também, o meu marido também teve que procurar um método e diferente do meu. Sim. Por exemplo, o meu não funcionava para ele, a gente era prova diferente. Né? Então ele foi atrás, porque como ele ia fazer a prova, por mais que ele falasse, ele trabalhava falando inglês, o trabalho dele já era bilíngue, mas ele falou, não, vou fazer a prova, então vou procurar um método para aprender para a prova, para tirar uma nota boa, para alinhar todos esses pontos. Porque se eu não... Aí ele também, né? Se ele não fala, erra no falar, abaixa. Então ele foi atrás de um método, um professor, e também estudou durante 1 ano para a prova. Então, cada um foi atrás do seu método, para a sua necessidade, né? E para ajudar
ver as dificuldades mesmo e focar onde é a dificuldade. Exatamente. Eu sou super a favor de método em tudo, gente. Exato, porque organiza, é uma né? forma da gente subir a escadinha mesmo, não ficar preso ali no degrau. Exatamente. Ô Mari, agora me conta, Zé, por curiosidade mesmo, como está sendo viver aí no Canadá? Eu tô vendo aí seus stories, temperatura baixa. Eu confesso que hoje tá aqui, ó, tá marcando aqui no meu computador 25 graus aqui em São Paulo. Eu tô derretendo. Quando eu acordei, tava menos 32. Mas aí eu vi outro agora dia. eu olhei falei, e não é todo mundo me pergunta. Oi? Agora tava menos 19 já. Mas olha, amanhã tá prometendo menos 35. Eu já até com alerta de frio extremo e tal. E menina, e fica um sol que tu olhas assim e diz, ai, gente, não vai estar frio. Aí abre a janela, assim, abre. Aqui tem um cachorro, então a gente abre pra ele ir lá fora. E aí vem tipo Frozen. Então, é muito diferente. E olha aqui, olha, eu venho me preparando não só para o inglês, mas para também enfrentar. A gente está no Quebec, então eu sabia que o frio daqui é muito mais forte do que em outros lugares. Mas é só enfrentando mesmo. Mas eu sempre falo, você tem que estar com as roupas adequadas. Se estão com as roupas adequadas, dá tudo certo. E aquela história que eu acho que muita gente ouve, não compre as roupas no Brasil, é isso mesmo. Por exemplo, a minha bota tem a etiqueta que é preparada para o frio do Quebec. Então, não é nem se eu comprar lá em Toronto, não vai funcionar aqui. Olha que então, coisa! porque aqui a gente fica entre menos 30, menos 35, o janeiro inteiro. Então, é mesmo uma roupa especial. Mas, olha, pra gente está sendo a realização de um sonho mesmo. Eu falo que cada perrengue que eu passo, eu choro, minha lágrima congela, mas eu choro na gratidão, entendeu? E aí é engraçado, porque aí todo mundo quer ajudar super, né? Eles veem assim, sei lá, que a gente tá agoniado, uma coisa, sempre querem ajudar. E aí perguntam de onde é, porque dá pra ver, que a gente acabou de chegar, né? Aí fala que é do Brasil, aí eles ficam, coitada, você é do Brasil, chegou agora. No auge do inverno. Mas a gente, além do meu intake ser agora, né? A minha aula começa agora segunda-feira. A gente veio um mês antes justamente para passar por tudo isso um mês antes. Porque agora a gente já consegue sair sem sofrer, já sabe como bota a luva, como bota isso. Mas eu falo para vocês, aqui, né, no Quebec é totalmente diferente de todos os filmes. Eu cresci vendo filme americano, né? Não tem essa de jogar gelo, porque o gelo só derrete até menos 10. Eu não sabia disso. Ou jogar o sal para derreter o gelo. Tá. Então aqui você tem que raspar mesmo gelo e joga pedra pra gente não deslizar. Porque o sal não derrete. Então são coisas que eu falei, ai, não é nem igual filme. Na prática, né, o perrengue é maior. Mas vale a pena. Assim, as pessoas super ajudam. Aqui no Quebec, o francês é muito forte, mas o inglês é que me salva. Tá. Todas as pessoas falam inglês, então a língua principal deles é francês, mas o inglês, eu só uso inglês, porque eu ainda não sei francês. A minha faculdade eu escolhi inglês, né? Então, o meu curso, você podia escolher entre francês e inglês, eu escolhi inglês. E assim, é maravilhoso. Mas, e o que tá me ajudando, por exemplo, eu fiquei 2 semanas sem internet no celular. Me perdi várias vezes. Foi o inglês. Se eu não soubesse o inglês, eu ia ter que esperar alguém sentir minha falta e me procurar na cidade. Tipo isso. Então, por mais que seja tudo em francês, o inglês me ajuda muito. Tudo, né? Tudo isso, a oportunidade de estar aqui estudando um curso que eu queria, tudo isso, me relacionar com outras pessoas, ter essa oportunidade, né? Que eu quero fazer a carreira agora aqui, por causa do inglês. Legal. E isso porque, e como a gente falou lá no começo, não é do dia para a noite. Mas se eu não começasse, né? Se eu não tivesse decidido começar, eu não estaria aqui agora. Teria que adiar mais um pouquinho. Então, tem que começar agora, porque... E é aquilo que eu falo, né? Eu falei que foi em 5 meses que eu transformei a nota negativa para a nota que eu poderia ser de aprovação. Sim. Então, foi por causa de um método, porque eu sozinha não ia dar conta. Isso é perfeitamente possível, quando você tem essa organização, essa clareza que só um método traz. Não, e foi aquilo que eu falei, eu sou muito assim, quando eu entro em alguma coisa, se o professor falou, eu não sei se é porque eu sou de família de educadores, né? Minha mãe é professora, minha irmã é professora,
Então eu falo assim, se o professor falou, gente, ele estudou, ele passou por tudo isso, pra quê? Eu vou lá, eu vou fazer o que o professor tá falando, tiro dúvida, tudo isso, mas eu sigo tintim por tintim o que o professor fala. É claro. E olha, dá bom, hein? Dá bom, vai que dá bom, tá dando bom. Seguir o método, seguir o professor, dá bom. E pro seu filho é uma baita de uma experiência também, né? Uma baita de uma experiência também. E olha, e ele já chegou aqui, por exemplo, ele já se comunica com as crianças. Ele já tá indo pra escola ou ainda não? Básico. Não, ainda não, porque a gente está ainda vendo o endereço, porque aquilo só pode se matricular quando tiver o endereço na escola do bairro, né? Morar bem perto. Igual os Estados Unidos. Uhum. Mas ele já se comunica com as crianças. Criança é ótima também, que é super paciente, mas a gente focou em ele falar o básico. Como brincar, jogar bola, carrinho. A gente mudou todos os jogos que ele joga, a gente botou em inglês nos últimos 6 meses antes de vir. Então, por exemplo, ele sabe falar tudo do jogo dele em inglês. Então, porque aí eu falei pra ele, a gente mudou pra inglês e falou, olha, você só vai poder jogar se você entender. Uhum. Ele anda com um dicionário de bolso, inglês, português. Então, por exemplo, é claro que ele não forma a frase no passado, né? Alguma coisa assim. Mas ele tem uma dúvida, ele anda no bolso, o dicionário de bolso, aí essa palavra e fala. Então, a gente foi treinando isso antes de vir. Ótimo. Também. Né? A gente foi treinando e para eles eu falo que é uma ótima oportunidade dele desenvolver, estudar e ser exposto totalmente, porque as crianças, porque aqui ainda encontro um adulto que fala espanhol, aí tenta falar um espanhol comigo, mas as crianças não, então para brincar, para fazer amizade, tem o inglês ou o inglês. Exato, e criança aprende muito rápido, criança aprende de uma maneira que a gente não imagina. Criança, gente, acho que a criança queria eu ter essa facilidade agora, né? Pois é. Mas criança é o que a gente menos se preocupa. Eu tenho certeza que ele vai estar daqui a pouco me corrigindo. Vai aprender muito rápido, muito rápido. Aprende muito rápido. Muito bom. Rápido. Ai, Fabi, bom, eu adorei. Eu adorei conversar com você. Só queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se quiser, faça agora. Faça agora. Adorei o bate-papo. E olha, gente, eu espero que vocês estejam aproveitando o desafio, né? Não chama de desafio? É o desafio Countdown to English. Countdown to English é o nome da escola. Hoje ela chama Countdown Idiomas porque a gente tem 7 idiomas. Além do inglês. Então a gente tem francês. Tem 7 idiomas? É que eu sou só professora de inglês, mas a gente tem francês, italiano, alemão, japonês, mandarim. Estou esquecendo de algum. Inglês, espanhol. Espanhol. Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim. Então a gente tem uma equipe grande de professores. É que eu sou professora de inglês, mas a gente começou como eu comecei com a escola Countdown to English, que significa contagem regressiva para o inglês. Sim. E quando eu quis abrir uma escola, eu não quis comprar nenhuma franquia, porque eu não acreditava. Eu falei, eu já fazia um trabalho como professor particular, professor independente, e eu já tinha experiência, já tinha resultado com isso. Então eu não quis ir para abrir nenhuma, mas eu tinha espaço físico, eu já cheguei a ter 2 unidades, endereço físico. Aí, 5 anos atrás, a gente concentrou em uma só, porque custo fixo era muito alto. E aí, no começo da pandemia, quando a gente fechou e realmente a gente viu que não era só 15 dias e que não era só 40 dias, só 15 dias, né? Eu falei, não, eu vou ter que entender trabalhar no digital. Aí a gente ainda ficou alguns meses com a escola fechada, mas eu pagava um aluguel altíssimo, né? A gente estava na principal avenida da cidade, um ponto comercial caro. Eu falei, cara, não faz sentido. Aí quando a gente começou em março de 2020, essa loucura toda, né? Fechamos a escola ali, aí deu maio, a gente viu que a coisa ia se estender, que não ia voltar. A gente fez uma pesquisa com os nossos alunos. Olha, se a prefeitura liberar o funcionamento da escola, você volta de imediato ou prefere manter no online por mais um tempo? De todos os alunos, só 2 falaram que queriam voltar de imediato. Eu falei, cara, não faz o menor sentido eu ficar pagando tudo isso de aluguel para 2 alunos voltarem. Para 2 alunos. E aí a gente fez uma adaptação e a gente hoje tem um espaço de coworking, né? A gente trabalha. Então, quando tem aula presencial, a gente usa esse espaço. Mas a maioria dos alunos se adaptaram super bem para o online. E aí hoje o bom é que a gente pode fazer esse trabalho com o Brasil inteiro, né? Até com gente de fora do Brasil. A gente hoje tem alunos no Japão fazendo português, fazendo inglês com a gente. Que legal. E que legal, a gente tem no Japão, tem na Irlanda fazendo inglês. Então,
Isso é muito legal, que a internet permitiu isso. Só que é fato, né, ter um método ali te guiando facilita muito o trabalho de quem está aprendendo, de quem é o aprendiz. Aí eu fico muito feliz de ouvir isso, que a internet deu certo para ti. Porque, olha, eu trabalho na internet desde que meu filho nasceu. Meu primeiro negócio, eu comecei divulgando na internet e tudo. E olha, e depois que há mais 5 anos eu trabalho só com a internet. E antes da pandemia, eu sempre perguntava, ai, a Meire fica jogando no celular. E aí, veio a pandemia e tá dando certo para todo mundo na internet. Todo mundo tá vendo que é possível aprender, que é possível, né, estudar, aprender. Qualquer coisa que você quer aprender, você consegue na internet. Dá certo. Você tá vendo que muita gente tá dando certo. Eu fico tão feliz porque a internet é isso. E a gente consegue unir gente de todos os lugares, né? De todos os níveis. E fica tão democrático, tão legal e confortável. Exato. É tão confortável. A gente gostou, né? E você fala que você começou a trabalhar com a internet por causa do seu filho, né? E eu também tenho 2 meninos. O fato de a gente conseguir ter condições disso até, né? É muito bacana. Porque o inglês ajuda a gente estando no Brasil ou estando fora do Brasil. Exatamente. Numa viagem. Você não precisa estar planejando se mudar do Brasil para você ter benefícios. Uhum. E o digital mostrou isso, né? Tem vagas agora de todas as empresas, são vagas mundiais e você precisa do inglês. Exato. E você não precisa do inglês avançado. Você pode ser um inglês intermediário. Você chega muito longe com o inglês intermediário. É muito bacana. Isso. É isso. Na pandemia, o meu esposo mudou para um trabalho que era bilíngue porque a empresa abriu uma vaga mundial. E agora várias empresas estão com a vaga mundial. Exato. Mas você precisa do inglês. Exato. Né? E aí não dá para você ficar 5 anos fazendo inglês. Não. Mas você esteja preparado. As vagas estão aí abrindo agora. Esse ano, agora 2022, estão abrindo. Eu até gravei. Então vamos acelerar esse inglês. Exato. Eu até gravei um vídeo, vai ao ar logo mais, não sei se hoje ou amanhã vai subir, mas falando, o aprender um idioma, ele não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E as pessoas, às vezes, perdem a oportunidade porque vai buscar o inglês só na hora que precisa. Na hora que precisa já está tarde. Mesmo. Já está tarde. É isso mesmo. Né? E olha, as vagas estão aí e o digital não vai morrer. Não, pelo contrário. Só vai crescer. Já vai acabar, tenho certeza, tenho fé nisso. Mas o digital veio com força. As empresas estão pegando gente de todo mundo. Isso é super legal, super legal. Mas você precisa de inglês. Exatamente. Né? Tem muita gente, infelizmente, perdendo boas oportunidades por causa do inglês. E, gente, se tem um método, se tem um acelerador, se joga. Se joga, vambora. Se joga, gente. Já tem alguém ali que já pensou no passo a passo, já passou por isso 25 anos. 25 gente, anos. Eu fico, assim, aliviada com alguém que já fala, assim, da experiência. Eu falo, gente, eu não tenho que passar pelo perrengue. Só tem que pegar a parte boa. Eu já sei o que não funciona. Eu já sei o que não funciona. Eu quero te mostrar o que vai funcionar. Então, gente, todo mundo envia para um amigo. Essa corrente, a gente já duplica a corrente. Exatamente. E já chama. Muito obrigada, Mari, pelo seu tempo, por contribuir aqui, por compartilhar sua história. Gostei muito de bater um papo com você por aqui. Muito obrigada. Foi ótimo falar português. Né? Next time it's going to be in English, okay? No more Portuguese. Only in English. Ai, meu Deus, fiquei nervosa agora. Sabia que eu fico mais nervosa de falar, por exemplo, com a professora do que... eu fico nervosa de falar com a professora. Fico mais nervosa. Menina, eu fico... do que falar aqui, por exemplo, entendeu? Que aí o pessoal ainda tá me acolhendo. Assim, teve uma ocasião que foi muito engraçado. Eu tava com uma amiga, ela e a filha, e a filha começou a cantarolar. Não, ela, né, a amiga, né? Começou a cantarolar. E aí a filha dela do lado falou assim, mãe, não canta em inglês, a Fabi tá aqui do lado. A gente fica assim, ai meu Deus, a professora tá aqui. Qual que é o problema? É verdade, Fabi, eu não posso cantar em inglês, porque o inglês não é bom. Eu falei, gente, para com isso, eu não vou ficar aqui, ó, medindo cada coisa. Vai ser feliz, vai cantar em inglês errado ou não, yeah, new word, qualquer coisa que você quiser cantar, tá tudo bem. É que a gente fica, a professora tá aqui, mas é legal, porque aí a professora pode vir aqui falar, né, olha, corrige isso aqui, corrige aquilo ali. Né? É isso. Fabi, muito obrigada. Thank you very much. Sucesso. Que a turma, que todo mundo vá lá participar do desafio, gente.
aproveita essa oportunidade de verdade. E é uma oportunidade que veio do digital e uma oportunidade para vocês acelerarem. Exato. Né? E realizarem sonhos que a gente nem imagina. Exatamente. Vai abrindo portas que a gente nem imagina. Muito obrigada. Thank you very Bom much. final de semana. Great weekend for you. Bye bye, everyone. Bye bye.